Essa aula vai tratar sobre o VisualG, com foco na codificação e em português estruturado. Então, finalmente, a gente chega na parte da disciplina que vai abordar a codificação de algoritmos. Esse português estruturado a gente também vai encontrar definido como Portugal. Nesse sentido, ele não é um código de fato, não chega a ser uma linguagem de programação de fato. O objetivo dele é ensinar lógica de programação e algoritmos, essas primeiras etapas, depois a gente trabalhar o desenvolvimento de lógica, a representação em fluxograma, por exemplo. Porque ele tem como facilidade ser estruturado no português, e aí se torna mais acessível o entendimento e o uso desse Portugal. Aqui é um exemplo, né? Quando a gente começa a programar em linguagem de programação, a codificar, a gente sempre vai no Olá Mundo, né? No Hello World. Então, qual é a maneira mais simples de fazer um programa rodar nessa linguagem? É o objetivo desse Olá Mundo. Então, aqui eu tenho um exemplo de Olá Mundo. Como eu faço a estrutura de um algoritmo básico para ser executado no VisualG. Dessa forma aqui. A primeira coisa que eu faço é definir o nome do meu algoritmo, que nesse caso aqui é Olá Mundo, tudo junto. É aquela demanda que eu falei para vocês. Quando eu vou definir nome de variável, e nesse caso aqui o nome do algoritmo, o ideal é utilizar uma palavra única, por isso que está tudo junto aqui. E essa palavra algoritmo está destacado aqui, de outra cor, porque ela é uma palavra reservada. O que significa isso? Significa que logo após esse nome, algoritmo, eu vou ter que digitar o nome do meu algoritmo, vou ter que nomear ele. Também significa que eu não posso utilizar a palavra algoritmo para definir o nome de algoritmo, nome de variável, justamente porque ela tem esse propósito de demarcar qual vai ser o nome do algoritmo logo à frente aqui dessa palavra reservada. Depois disso, eu tenho aqui o início e o fim. E entre o início e o fim, eu vou ter o código que vai ser executado de fato. Nesse exemplo aqui, eu tenho o comando escreva. O que o comando escreva vai fazer? Ele é um comando de saída. Ele vai mostrar na tela essa mensagem aqui que está entre parênteses, entre aspas, no caso, é um texto. Olá, mundo. Então, se eu pegar aqui o VisualG, vocês vão ter aqui essa estrutura já apresentada para vocês, logo de cara. Algoritmo, e aí tudo que tiver destacado aqui, como eu falei, de azul sublinhado, significa que são palavras reservadas que eu não posso utilizar em outro canto do meu programa, porque elas têm um propósito específico. Algoritmo, o que vem logo à frente é o nome do algoritmo. Vamos chamar aqui, por exemplo, de Olá Mundo. Nesse caso aqui, eu quero escrever essa mensagem, Olá Mundo. Eu poderia definir a variável, vamos fazer primeiro direto. Então, simplesmente, vou aqui para o início do meu algoritmo, pulo aqui variável, porque não vai ter nenhuma variável nesse caso. Vou colocar aqui, olha, escreva. Ele já destacou aqui o texto, porque também é uma palavra reservada. Tem o propósito de quê? Mostrar algo na tela. Escreva Olá Mundo. Feito isso, pessoal, basta que eu execute o meu programa. Vem bem aqui, olha, é o botão executar, ou aperto F9. Executei. Ele apareceu bem aqui, ó, no canto. Ele abriu essa janela e escreveu, olha, Olá Mundo. O computador só faz aquilo que a gente manda. E aqui nesse momento da disciplina a gente está fazendo justamente isso. Eu estou mandando ele imprimir uma mensagem e eu posso colocar o texto que for que ele vai exibir aqui. Então, um pseudocódigo é uma forma genérica da gente escrever um algoritmo. É justamente a lógica que a gente vai criar. Então, como eu falei, a principal questão é resolver o problema. Se eu resolver o problema, aí eu vou traduzir essa solução para fluxograma,
para português estruturado, e aí mais avançado para um Java da vida, para um C++, um PHP. Mas a gente está trabalhando justamente com esse pseudocódigo, que é a linguagem mais simples, porque a gente trabalha com o português, então é mais fácil ser entendido por quem não é da área também. E eu não preciso conhecer a sintaxe de uma linguagem de programação. Vocês não precisam aprender o que é início, fim, escreva. É mais fácil a gente fazer essa relação devido ao uso da nossa língua. E os livros de ciência da computação, eles utilizam bastante esse pseudocódigo para trabalhar com exemplos, desenvolvimento de lógica. E é bem semelhante à maneira que o computador funciona, como eu falei, a gente passa instruções. Aqui a gente está falando escreva. Então ele tem lá o write lá, né, em inglês, uma função específica que vai pegar esse escreva e vai traduzir para essa função que a máquina vai entender, lá em baixo nível. Então, a diferença de fazer esse pseudocódigo que a gente vai fazer a partir de agora, o que vocês fizeram naquela descrição de passos, é que agora a gente tem uma estrutura a seguir. A gente tem regras a seguir. A gente tem um vocabulário finito, que são as palavras reservadas. Então, quando eu falo de vocabulário finito, eu estou falando de um conjunto de palavras que estão reservadas para a gente poder passar essas instruções, esses comandos para o computador. A gente chega no VisualG, que é a abreviação de visualizador de algoritmo. Ele permite editar, interpretar e executar algoritmos utilizando esse português estruturado. A gente consegue também visualizar as variáveis, isso aqui eu vou mostrar depois para vocês, e funciona como depurador. O que é um depurador? Ele mostra o resultado da execução de cada passo. Então, lembrem lá de como a gente fez no início da disciplina, trabalhar com passo 1, passo 2, passo 3. A ideia é que falar assim, olha, o passo 1 foi executado. O que aconteceu na memória do computador nesse momento? O passo 2 foi executado. O que aconteceu aqui com essa variável? Qual o valor que ela tem armazenado? Então a gente consegue validar cada etapa, passo a passo, o que está acontecendo. Então ele não faz diferenciação entre maiúscula e minúscula. Se eu escrevo uma variável em maiúsculo e depois em minúsculo, ele vai, e for a mesma palavra, ele vai entender que elas são a mesma coisa. O limite para variáveis é de 500. O ponto decimal é o ponto mesmo, não é vírgula. Então se eu quiser escrever 7,5, eu escrevo 7,5 ao invés de 7,5. Dessa forma que ele vai trabalhar o ponto decimal. Os caracteres têm que estar entre aspas duplas, né, o texto. Quando ele fala caractere aqui, ele está falando de texto. Então, para me diferenciar um texto de uma variável, eu tenho que colocar ali entre aspas. O símbolo de atribuição, o recebe, é menor que traço. A gente estava usando o igual, né, no fluxograma. Aqui é menor que traço. Exemplo aqui. Por que o algoritmo está marcado de azul? O que está de azul ou destacado faz parte da sintaxe, do vocabulário, do conjunto de palavras do VisualG, tá? A gente pode chamar de sintaxe, a gente pode chamar de vocabulário, ou o conjunto de comandos do VisualG. Então ele está falando, esse aqui está de azul é do VisualG, o VisualG que definiu essas palavras. Assim como o que está de vermelho aqui, o leia e escreva. Bom, então toda vez que vocês verem a palavra algoritmo, logo à frente aqui entre aspas, ou seja, vai ser um texto, tem que estar o nome do algoritmo. Nesse caso que eu estou chamando de algoritmo 0. Var significa que o que vier logo a seguir vão ser mais variáveis. Nesse exemplo aqui, eu criei uma variável chamada número. Percebam que a variável número, ela não tem acento. Esse conceito de caractere especial, ele faz parte da nossa linguagem, do nosso vocabulário, do português. Mas a nível de computador, ele não trabalha caractere especial, ele trabalha somente alfanuméricos padrões, digamos assim. Então eu tenho que evitar novamente o uso de caracteres especiais como acentos. Então número, 2 pontos. Aí sim, pessoal, nesse momento eu tenho que trabalhar o tipo de dado inteiro. Esse número vai ser inteiro. Poderia ser real. E inteiro também é uma palavra reservada. Por quê? Ela denota o tipo de um dado.
Ou seja, se ela está reservada, se ela está destacada aqui, eu não posso definir, usar essa palavra inteiro durante o meu programa, a não ser que seja com esse objetivo de falar, essa variável é do tipo inteiro. Não poderia criar aqui uma variável com o nome inteiro. E aí eu venho aqui para o meu início, tenho logo aqui meu fim também. O que estiver dentro desse espaço vai ser aquilo que vai ser executado quando eu apertar F9 ou executar o algoritmo. Nesse caso aqui eu tenho o comando leia o número. O que esse comando leia o número faz, pessoal? A gente já viu ele bastante no fluxograma. A entrada de dados, a leitura de dados. Ó, leitura, leia o número. Então, nesse momento, quando eu abrir aquela janela preta lá do Visual G, o usuário vai poder digitar agora, né? Agora a gente já está transformando em um algoritmo computacional, o usuário vai poder interagir, eu vou poder fornecer o número inteiro. E o escreva, o que o escreva faz? Ele é a saída, ele pode ter processamento aqui, mas ele é a saída, ele vai mostrar algo na tela. E o que vocês acham que vai aparecer aqui na tela, pessoal? Vamos supor que leia, eu digitei lá o número 2. Qual vai ser a saída na tela? É 4, tá, pessoal? 2. E aqui ele vai passar 2 por 2, vai sair 4. Só para vocês verem. É um pouco diferente do exemplo, tá? Beleza? Então, eu vou executar aqui o algoritmo. Como a entrada de dados, o leia, ele está com o cursor do mouse piscando, bem aqui no canto em cima da tela. Eu vou digitar o número 2. E para confirmar esse comando, eu tenho que apertar o Enter depois. Então, lembra lá que no algoritmo a gente tem a primeira linha leia o número. Então, o cursor do mouse ficou piscando no início. Eu digitei 2 e dei o Enter. Então, por que apareceu 6 aqui embaixo? Porque logo em seguida ele executou aquela linha do escreva. Que ele escreveu o número vezes o 3. Como o número era 2, o não era 2, ele multiplicou por 3, deu 6 aqui o resultado. Então, eu vou digitar aqui agora 10. Digitei 10 e dei o Enter. E aí ele vai mostrar o 30. Aquilo que eu falei para vocês. Eu não resolvo o problema com os dados de exemplo. Esses exemplos são para a gente executar, para a gente poder validar se o algoritmo está certo. Então ele tem que funcionar para todo e qualquer número inteiro. Por isso que eu escrevo o algoritmo de maneira genérica. Percebo que agora há pouco eu executei com o número 2, deu certo, o resultado foi 6. E agora eu executei com o número 10, deu certo, o resultado foi 30. Então agora eu tenho um algoritmo, eu tenho um programa de computador que resolve esse problema específico de receber um número inteiro qualquer e de mostrar o triplo dele. Eu posso fazer quantas execuções eu quiser que ele vai funcionar para resolver esse problema, não importa qual número inteiro eu forneço. Então, só reforçando para vocês, a gente tem que procurar escrever tudo com uma única palavra, no caso o nome das variáveis. Ela pode ter nomes e letras, não tem problema, mas a regra é que ela começa com a letra e ela pode ser escrita com letra maiúscula, não tem problema. E aí eu vou mostrar para vocês a tabela dos tipos possíveis que eu utilizo aqui no Visual G. O número inteiro suporta qualquer número inteiro, desde infinito negativo até infinito positivo. O número real, ele suporta tanto o número inteiro como não inteiro. O tipo caractere, ele é uma cadeia de caracteres, né, ou seja, texto. E o tipo lógico, ele pode suportar verdadeiro ou falso, esses dois valores. Nessa disciplina, a gente vai trabalhar só esses 3 primeiros comandos aqui, ó. O de receba, quando eu vou atribuir algum valor ou algum processamento para uma variável, resultado de um processamento. O leia e escreva, a entrada e saída de dados. E o se, o fim se. E a próxima coisa que a gente vai verificar vai ser as expressões numéricas. Eu tenho o resto de divisão, a gente também viu, né, a porcentagem. E raiz quadrada, eu acho que são esses que a gente vai utilizar. No caso aqui, a raiz quadrada é raiz Q.
raiz Q, aí eu coloco entre parênteses o número que eu quero obter a raiz quadrada. Acho que esses são os principais que a gente vai utilizar nessa disciplina. Também eu vou ter, pessoal, um conjunto de expressões relacionais. O que são expressões relacionais? São expressões que eu vou fazer comparações, relacionar uma ou mais elementos, uma ou mais variáveis. Então, eu posso comparar se elas são iguais, se elas são diferentes entre si, se uma é maior que outra, se uma é menor que outra, ou se é maior ou igual, ou menor ou igual. O que são expressões lógicas? Quando eu utilizo o e, se A e B, esse termo quer dizer que as duas condições analisadas têm que ser verdadeiras para poder avançar. Lembra daquele exercício? Se o número for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3.000, ou seja, ele tem que atender essas duas condições. Tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3.000. Se for somente maior ou igual a 1, mas passar desse intervalo de 3.000, a condição E não vai ser satisfeita. Então, não vai servir. Exemplo, 3.001. Já não atenderia as duas condições. Então, o E, ele fala justamente isso. As duas condições analisadas têm que ser verdadeiras para que eu possa avançar pelo então. Já o ou, como o termo sugere, ou uma condição é verdadeira ou a outra é verdadeira. Ou seja, basta que uma seja verdadeira para que eu possa avançar. Vamos supor, para se alistar no exército tem que ter 18 anos. O sexo pode ser masculino ou feminino. Ou seja, pode ser um ou outro. E por fim, a expressão não, ela inverte o valor. Não verdadeiro significa que o resultado vai ser falso. Se eu falo não falso, significa que o resultado é verdadeiro. É a negativa, ele inverte o valor de um determinado operando. A gente vai trabalhar também a estrutura se, que é um comando alternativo que eu vou poder escolher por caminhos. Então, se o número for ímpar, faça isso. Se for par, faça aquilo. Eu estou comparando caminhos, eu estou analisando condições para poder executar um determinado conjunto de comandos. E também eu posso fazer o se não, né, que é o caso contrário. Se o número for ímpar, faça isso. Se não, ou seja, se ele for par, faça aquilo. Aqui eu tenho um exemplo bem simples para demonstrar o uso do se no português estruturado. Se um número for igual a 4, então escreva igual a 4. Se não, escreva diferente de 4. Aquilo que eu falei para vocês. Se essa condição aqui analisada for verdadeira, eu vou executar o que está aqui embaixo, que vai estar após o então. Caso ela seja falso, eu vou executar o que está aqui no se não.